E quem está com a gente agora nos estúdios da Atibaia TV, Beto Trícoli, prefeito Beto Trícoli, uma vez prefeito, sempre prefeito. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado pela presença. Obrigado, Cacá. Aqui o pessoal da TV. Um prazer quem está nos acompanhando, nos ouvindo aí. Bacana participar. Vamos lá. Beto, gostaria que você escolhesse 3 temas que você entende que são os principais problemas da cidade nesse momento. 3 temas. Eu vou escolher saúde, planejamento / infraestrutura, que para mim é muito próximo, e a questão do custo de vida. Muito bem. Tá? Então vamos lá, Beto Trícoli, na sua opinião, por que problema hoje é um problema tão grande na cidade de Atibaia? Você diz os 3 que eu escolhi? Saúde. Saúde. Vamos lá. Então, veja, saúde ainda não está bem resolvida. Por mais que no período que o PV governou, os 8 anos que eu fui prefeito, a gente não só fez uma intervenção pesada na Santa Casa para não deixar fechar, tudo atrasado, pagamento de médico atrasado e tal, a gente recuperou, pagou dívidas da Santa Casa, né? Ampliou postos de saúde, a gente dobrou o tamanho do posto de saúde do centro e construiu 4 postos de saúde novos, ainda trouxemos o AME, ainda foi no meu governo, embora inaugurado na sequência do governo do Denig, aquele prédio onde está o AME foi a gente que construiu, né? Era para ser a sede da educação e o gabinete do prefeito. Enfim, o AME, na sequência, UPA, SAMU, né? Nós estruturamos a saúde, mas de lá para cá, o que ampliou, o que aumentou, o que aconteceu? Aconteceu que a cidade cresceu demais e os equipamentos são praticamente os mesmos, com um ou outro posto local, regional, não é? Então, eu vejo que ainda é um problema muito sério. O que a gente defende? Ampliar os horários de atendimento dos postos de saúde. Como que se amplia? Com mais médicos, com mais profissionais, não é? Então, o programa federal Mais Médicos, se você pegar cidades vizinhas onde estão estruturadas o programa de saúde de família e os programas de atendimento ambulatorial, atendimento médico e tudo mais, o programa Mais Médicos é essencial e a gente pode universalizar. Também a gente tem que melhorar a posto de saúde, fortalecer e promover a criação dos conselhos locais, mas de forma empoderada, né? O conselho local ele tem que passar a acompanhar o bom funcionamento do posto de saúde, seja no horário de atendimento, na agenda, na conservação do posto. A gente já fez isso antes. A gente tinha até um programa que era dinheiro direto para o posto de saúde. A gente mandava o dinheiro para o posto e os conselhos locais providenciavam desde uma limpeza, cloro, papel higiênico, até um equipamento, alguma coisa que fosse necessário. Então, esses conselhos são muito importantes. Acho que também Atibaia já pode ter mais uma UPA. Eu defendo isso, defendo. Enquanto não vem a UPA, enquanto a gente não implanta a ampliação efetiva, eu acho que assim, AME atende muito bem o quanto pode atender, mas é quase o mesmo número que tinha de anos atrás, quando a gente inaugurou o AME. Então, precisa aumentar o horário de atendimento, aumentar o horário, os dias de funcionamento. Eu defendo até que deveria trabalhar em sábado e domingo, com mais gente, evidente, com mais gente, mas sábado e domingo, para a gente zerar a fila de cirurgias eletivas, filas das cirurgias que já estão aguardando. Tem gente aguardando mais de um ano já. Beto, só para a gente pontuar as pessoas, tem muita gente, Atibaia cresceu durante esse período, principalmente nos anos de pandemia. A gente percebeu que durante esse período você administrou a cidade de 2001 a 2008. Sim. Né, com uma população que chegava por volta de... Quando eu assumi, 111 mil. 111 mil pessoas. Né? Você citou agora há pouco essa questão da estrutura da cidade, sim, com a duplicação dos postos de saúde, com a questão do AME, tudo, sim, mais. A gente percebe que durante esse período, principalmente Santa Casa, pouco se fez. Sim, né? Está do mesmo tamanho. A Santa Casa não aumentou nada, eu acho. Então, com relação a tudo isso, o que as pessoas podem esperar na questão da saúde, né, de uma área onde muitos anos não se cresceu, não se investiu? Sim. E o que isso causou para a cidade, essa questão desse avanço não ter ocorrido nos governos que seguiram o seu? Na área da saúde, especificamente, eu não tenho dúvida que faltou mais entrosamento
das políticas públicas municipais com o governo, principalmente federal. Por que eu falo federal? Porque o governo do Estado, ele tem um padrão de gestão, mas por exemplo, o AME é o Estado, mas os repasses maiores vêm do SUS, que é através do governo federal, e tem vários programas. Por exemplo, quando eu falo do Mais Médicos, mesmo lá atrás, né, porque durante o período dos últimos 4 anos de governo federal, o Mais Médicos praticamente ele estagnou e diminuiu. Mas do lançamento do Mais Médicos até 2018 e retomado há 2 anos já o Mais Médicos, na verdade a gente já tinha que estar integrando com o programa federal. Mesmo a questão do SAMU, os repasses, o SAMU é federal também, é uma composição município federal. E a UPA, né? A UPA foi uma parceria muito forte que nós fizemos com o governo federal na época, né? Do governo do PV. Veja, UPA inaugurado durante o seu governo e também o projeto foi no meu governo e inaugurou no DENIG, né? A UPA. O AME foi construído no meu governo e inaugurou no DENIG também. Está tudo registrado, então está tranquilo. Por exemplo, o Brasil Sorridente também. Nós inauguramos a primeira unidade da região toda de Campinas, Bragança, Circuito das Águas, o Centro Odontológico de Especialidade, fazendo próteses, implantes, né, coordenado na época pela Fernanda, minha esposa, né, que é dentista, concursada e tal. Então, eu acho que a saúde ela poderia estar melhor se tivesse mais integração, principalmente com os governos, estadual e federal. E a prefeitura tinha que fazer uma projeção de ampliação. Então, se no meu governo, no período em que eu governei, crescia de 1,5% a 2% ao ano, né, e estava atrasado, o que você tem que fazer? Você tem que planejar crescer 2,5%, 3,5%, 4% ao ano. Só assim você vai tirar a diferença. Agora, se você vai para o letargiar, está crescendo 1,5%, 2%, e você cresce só isso ou não cresce nada, é lógico que você vai ficando para trás. Então, essa discrepância, esse não planejamento e essa não execução, né, passa 4 anos, deixa para inaugurar tudo no final. E, por fim, eu queria, para encerrar, tem muito assunto aqui ainda, são vários itens, mas a gente tem que aproveitar esse tempo que é muito precioso. Mas eu diria, o hospital regional. Há 8 anos atrás foi lançada a bandeira, pedra fundamental, e pá, hospital. Era um hospital municipal, carésimo, construção carésima, projeto, planta, tudo equivocado. Por quê? Porque a cidade não tem condição de manter um hospital. Não tem estrutura para fazer um hospital. Então, esse hospital, e outra, tem conselho local, tem o conselho da saúde municipal, tem conselho regional, tem a gestão do SUS. Tem que fazer um trabalho político de definir Atibaia será a sede regional, a sede, né, geográfica, o território onde vai ser construído um hospital público do SUS, regional, federal e estadual. A prefeitura pode dar o terreno, pode ajudar na construção, ajudar, e não assumir o peso da construção de um hospital. Isso é uma temeridade fazer isso. Onde se construiu um hospital, o município, querendo peitar sozinho, pode ver. Mariporã, como é que está? Vai para a região do Vale do Paraíba, onde o município peitou construir um hospital, não consegue sustentar. Né? Exceto cidades que são paraísos de arrecadação por causa de petróleo, tal, tipo Paulínia, Guararema, enfim. Aí não vale. Mas o que eu quero dizer, nós vamos lutar sim para implantar um hospital regional, bancado pelo governo federal, pelo governo estadual, e é essa a luta. Agora, é uma construção, em primeiro lugar, política, do ponto de vista da política de saúde, né? Fazer todo mundo da região concordar de que tem que existir esse hospital e de que o hospital vai ser para beneficiar a região inteira. A Santa Casa hoje mesmo, mais de 30%, às vezes bate 40% do público atendido na Santa Casa, não é de Atibaia, é da região. Mas como o hospital é SUS, ele tem que atender. Então, fazendo a construção de um hospital regional, vai inclusive aliviar a Santa Casa para a gente poder dar especialidades na Santa Casa. Especialidades para complementar aquilo que está faltando. Né? A gente sabe que está faltando muita especialidade de atendimento, e aí, à medida que o governo federal e estadual assumam a gestão de um hospital, a Santa Casa passa a ser um hospital mais, aí sim, um hospital mais nosso, mais local. Afinal de contas, a Santa Casa é nossa, foi construída pelo povo de Atibaia, pelos nossos avós, bisavós,
não é? Aquilo não é de uma irmandade, a Santa Casa não é de uma entidade, a Santa Casa é do povo de Atibaia. E assim a gente quer, então, atuar na questão da gestão de saúde. Tá bom, Cacá? Muito bom, Beto. Eu gostaria de pedir agora que você falasse sobre o segundo item, segundo tema que você elencou, um dos principais pontos de problema da cidade, a questão de infraestrutura e de planejamento. Eu quero... Às vezes se fala planejamento, obrigado pela oportunidade, viu, Cacá? Você fala de planejamento, é uma coisa meio, às vezes, inalcançável pela população. Ou a pessoa que está no dia a dia está tendo que resolver o problema de, puxa, tem que pegar um trajeto aqui, você tem que perder tempo para pensar qual caminho você vai fazer para perder menos tempo. Porque se você precisar passar de um lado para o outro da cidade, você vai levar mais de meia hora, 1 hora ou até mais. A gente está com uma ponte aqui no acesso, que dá acesso do Frango Assado, Fernão Dias, para Chácaras Brasil, Jardim Brasil, Imperial, Cerejeiras, Nova Atibaia, está interditada há quantos meses? Como é que pode um governo fazer interdição de uma ponte, certo? E não planejar que essa ponte, primeiro que eu não faria desse jeito, eu ia fazer uma ponte do lado, e não interditava. Terminou outra ponte, aí reforma essa, você tem 2 pontes, uma que vai e outra que vem, não trava o trânsito, ficou infernal, ficou uma coisa... Né? Essa dificuldade, inclusive, das pessoas... então se fala assim, não, eu não gosto de falar de planejamento, esse é um assunto que não me interessa. Mas, você perde muito tempo no trânsito. Poxa, falta água. A gente passou o Réveillon, eu jamais pensei que a gente ia virar o ano discutindo que dali 1 ou 2 dias ia faltar água na cidade inteira. Agora você fala o seguinte, não, mas é para manutenção. Peraí, na sua casa, quando você vai fazer manutenção do banheiro, ou manutenção da cozinha, na parte de instalações de água, você desliga o relógio, você desliga o hidrômetro? Claro que não. O que você faz? Você desliga o registro daquele setor. Como é que pode faltar água na cidade inteira por 12 horas? Sabe o que é isso? Colapso de abastecimento. Se faltou água na cidade inteira é porque não tinha água para abastecer. Não é um problema de manutenção. Quem é um pouquinho mais ligado à área sabe que o problema é falta d'água, falta de tratamento. E aí vamos lá. Passou 4 anos do governo Denning para aprovar a tal da PPP, aprovou no finalzinho, Saulo já estava eleito, sentou na mesa para assinar o contrato junto com o Denning. Aí, ou seja, começou a tal da PPP com o Saulo. Passou 8 anos do Saulo. Placa lá, que ia ter uma adutora e tal. 8 anos do Saulo, está terminando 4 anos do Demil, já vai acabar. E se inaugurar semana que vem, eu não acredito, porque é eleição. Nós estamos no mês da eleição, praticamente, e vai inaugurar e dizer que vai ter água. Não, eu quero ver água na torneira. Porque ainda essa semana tem anúncio do SAAI dizendo que vai faltar água em 1, 2, 3, 20, 25 localidades. Isso é falta de infraestrutura, mas ao mesmo tempo é falta de planejamento. Né? Planejamento não é, e é uma coisa, claro, mais englobada, não é só água, não é só esgoto, não é só lixo, não é só asfalto, não é só uma via que devia estar mais larga, um acesso que já devia estar aberto, um viaduto que já devia atravessar a Fernão Dias de um lado para o outro, seja na altura lá para cá do Imperial, entre Imperial e Alto Jaraguá, por exemplo, Jardim Jaraguá, ou a passagem por baixo aqui, do lado ali do Canindé, onde é o Spani, mais ou menos ali, dá para passar por baixo, aí vai integrar Imperial com Jardim Paulista. Também pode fazer um outro acesso um pouco para cá, aliás, o viaduto por cima do Ultramarino, né? Exatamente em cima do Ultramarino, ali na encosta, né? na cabeceira da pista do aeroporto, pelo alto do Avinópolis, você passar por cima, fazer a alça, porque tem ali aquela alça de acesso, uma área não construída ainda no Avinópolis 2, aí você faz uma alça de acesso e pega ali e distribui Cerejeiras, Nova Atibaia lá em cima, distribui Jardim Imperial. Né? Então, a falta de planejamento está fazendo a gente ter um transtorno e viver um caos. A cidade está um caos. Por quê? Aí entra outra parte. Aprovou tudo que é loteamento, aprovou tudo que é verticalização, aprovou um monte de empreendimentos, sem fazer previsão de abastecimento de água, de
tratamento, captação de esgoto, sem fazer previsão do fluxo de coleta de lixo, efetivamente uma coleta mais evoluída, né? Porque o mundo evolui, a gente já devia ter evoluído também na questão de coleta seletiva, na questão de reciclagem, na questão de dividir a cidade em quadrantes para que o lixo não fique andando para lá e para cá, sem falar no custo do lixo, né? A sua conta de lixo está muito alta, mas eu vou falar na questão do custo de vida. Eu acho que assim, então não planejar deixou a desejar, a infraestrutura está caótica. E não tem nada a ver com desenvolvimento ou crescimento, uma coisa não é contra a outra. O empreendedor vem aqui e quer construir um prédio, você fala para ele, pode 20, ele vai fazer 20. Pode 30 andares, ele vai fazer 30. Ah, se não pode, tem que ser 15, ele vai adaptar, ele vai fazer a conta dele, ele vai vender, ele vai ver que produto ele vai construir diante daquilo. Um empreendedor, ele é uma pessoa importantíssima para Atibaia, para a cidade. Agora, qual é a parte da prefeitura? É falar, já que você vai construir 15, 20 ou 30, você tem que ter reservatório de água de chuva, você tem que ter um reservatório de água de abastecimento lá em cima e uma captação aqui embaixo. Você não pode deixar a água para o Vale do Rio, você tem que não depender da água do SAAI para abastecer o seu empreendimento, né? Se tiver que faltar água, na verdade, não pode faltar para quem já mora, para quem já paga imposto há muito tempo, né? E ele vai se adaptar. Olha, para determinado porte de empreendimento, a rua tem que ter determinada largura. Você tem que prever estacionamento para o proprietário, comprador ou inquilino. Você tem que prever área de abastecimento para visitantes. Você tem que prever carga e descarga. Você tem que prever o fornecimento de determinado serviço. Não pode ficar na rua. Hoje mesmo fui andar ali perto do bairro da Ponte. Outro dia eu estava lá no Avinópolis. Você está andando, o caminhão está parado, o outro atravessando e tal. Como que aprova o empreendimento sem prever que carga e descarga, abastecimento e tal, tem que ser dentro do lote? É isso, e isso é a prefeitura que faz. O empreendedor, ele não vai dar valsa. Se a regra é essa, ele se encaixa na regra. Se não tem regra, ele avança qualquer coisa. E é isso que aconteceu. Falta de planejamento, liberou geral, a cidade cresceu desenfreada, certo? E hoje a gente tem um prejuízo a recuperar. É essa questão que eu falo, planejamento versus infraestrutura. Falta planejamento, falta infraestrutura. Tá bom? Maravilha, Beto. E no terceiro tema, que você elencou como um dos maiores problemas da cidade, é a questão do custo de vida, quem mora aqui na cidade. Você sabe, eu tenho visto, eu presencio, né, tenho amigos, muita gente mudou para Atibaia agora no período da pandemia. Eu, desde 2008, ainda em 2008, não, 2000 eu deixei a prefeitura em 2009, né? Em janeiro de 2009. Aí fui trabalhar em São Paulo, né? Me apresentei de novo na Caixa, voltei para ocupar uma secretaria de planejamento, aliás, de urbanismo aqui com o DENIG. Aí fui deputado estadual, fazia São Paulo direto, depois ocupei a Secretaria Estadual do Turismo com a Alckmin. Então, essa coisa de Atibaia São Paulo, para mim, é constante. Né? Pegar a estrada, pegar tal, e acompanhar o crescimento. E voltei a estudar, fui fazer faculdade. Eu já tinha faculdade de arquitetura, então fui fazer especialização em habitação social, especialização em planejamento urbano, especialização em combate a crises climáticas, crises de gestão municipal, tal, que eu acho que está bem atual também. E aí eu percebi assim, veja, veio a pandemia e acelerou um tipo de ocupação, né? Uma demanda por novas habitações, novas construções e tal. E aí eu diria para você, o custo de vida em Atibaia, ele já era alto em relação ao entorno, por causa dessa questão do consumidor que vem de São Paulo com preço, ele está acostumado com o preço de São Paulo, ele acaba pagando. Vai para Bragança para você ver, não é o mesmo preço. Para Itatiba, vai para qualquer outra cidade menor dos nossos arredores, Piracaia, Nazaré, Perdões, enfim, Joanópolis, ou mesmo Pinhalzinho, Pedra Bela, vai aqui para Jarinu, o custo de vida é diferente, o custo da alimentação é diferente, o custo do aluguel é diferente, o custo do transporte é diferente. Transporte é um pouco diferente porque tem a ver com o tipo da geometria da cidade, a geografia,
né? O nosso transporte é caro, né? Comparado com os outros, porque muitas vezes as pessoas não dependem tanto do transporte, por isso elas gastam menos com o transporte. Mas aluguel, aqui em Atibaia é quase o dobro do que um aluguel em Bragança. Um imóvel, você vai comprar uma casa com a mesma metragem, próximo da escola, em Bragança é quase a metade, né? E você fala, então, o morador, e aí essas novas construções, elas estão vindo não para atender um público que precisa de casa para morar, né? Seja alugando ou comprando, não é bem esse público. Ele está de olho no público de São Paulo, que está vendendo um apartamento lá por um valor, que ele compra uma casa, ou compra uma casa no condomínio, aí ele tem churrasqueira, ele tem um campinho, ele tem o lazer, tudo mais perto do que ele vive lá em São Paulo. Para ele aqui, ele está no paraíso mesmo, né? E é verdade. Agora, se você comparar a nossa qualidade de vida de 10 anos atrás, 20 anos atrás, você vai ver que a gente está perdendo possibilidades e está havendo um isolamento daquela população original da cidade. A população da cidade muitas vezes não tem acesso a esses equipamentos, não tem acesso a esse custo. Tudo bem, você tem lojas de qualidade, produtos de qualidade, mas o custo é mais alto. Então, o que eu tenho discutido? A gente precisa pensar na economia mais solidária, pensar numa economia mais local, a economia mais pela base. Então você tem que fortalecer a renda dos que estão mais abaixo, né? Você tem que dar oportunidade de emprego, empregabilidade, você tem que voltar a ter a lei de incentivo para novas empresas, forçando o diálogo para que eles empreguem pessoas de Atibaia, certo? Isso já existiu no passado, e se perdeu, Então, eu quando falo que é possível, tem duas maneiras de combater a questão do alto custo de vida, né? Para que as pessoas possam ter acesso aos bens e serviços. Uma é tentar baixar o custo, deixar mais barato, produtos mais acessíveis e tal, uma é essa. E a outra é melhorar a renda das pessoas, mas das pessoas que estão em Atibaia, né? Porque o que está acontecendo é uma troca, o dinheiro está mudando de bolso, né? O cara vem de São Paulo e compra um terreno, compra uma casa e tal, e você tem que sair dali porque você não consegue pagar o custo daquela manutenção. Os produtos que estão aí não é para quem está em Atibaia. Então, eu trabalho na Caixa Federal e trabalho na área de habitação, né? Eu sou arquiteto, e há muitos produtos e possibilidades para que a gente faça muito seriamente uma política de acesso, de habitação de interesse social, ou de baixa renda, ou mesmo de mercado, mas para as primeiras faixas de poder aquisitivo, né, de 3, 4, 5 salários mínimos, para que tenha oferta, para que tenha produto, e esse produto seja posto no mercado no valor de acessibilidade dessas pessoas, nossos amigos, nossos parentes, nossos moradores, né, e não olhando para um público de São Paulo, né? Então, longe aqui de mim de criar uma barreira, tipo, xenofóbica, essa coisa, não, eu não quero gente de fora, não é isso não. Eu quero que os produtos tenham preço justo para quem pode pagar e para quem já é do lugar. Eu sou do lugar. Meus parentes, meus amigos e meus parceiros, meus colegas, meus vizinhos, né? Eles têm que ter o direito de poder consumir o produto que está sendo gerado por esse novo progresso que a cidade está trazendo. É nesse sentido que eu digo, certo? E vamos comparar, e vamos discutir. Por que Bragança é mais barato que aqui? O mesmo produto, o mesmo apartamento, tal, ou mesmo supermercado. Então é isso, Cacá, né? Esse aspecto. Então, por exemplo, programas sociais, que as pessoas criticam. Tem que trazer dinheiro do governo federal, onde tem programa para injetar dinheiro na base, porque quanto mais você injeta dinheiro na base, mais o dinheiro circula na cidade. Eu tenho visto várias empresas, construtoras, tudo com uniforme, tal, nome e tal, e eu passo na padaria e pergunto, de onde é essa empresa? De onde você veio? De que lugar você é? Eu garanto que a construção civil, Atibaia tem uma tradição de qualidade de mão de obra de construção civil. Por exemplo, né?
E o que acontece que as empresas estão trazendo mão de obra de fora e os nossos construtores, pedreiros, pintores, marceneiros estão tendo que trabalhar fora de Atibaia, ou no sul de Minas, ou na região aqui do Vale do Paraíba, ou mesmo em São Paulo. O que acontece? Né? Que tipo de política é essa que quando se aprova um loteamento, vai construir um condomínio, e aí você terceiriza, traz uma construtora de fora, nenhum problema, mas que contrata mão de obra de fora. Vamos conversar? Como que a prefeitura pode entrar? Pô, peraí, você está trazendo a empresa? Cadê? Põe a sede aqui, ó. Ah, você vai pagar um imposto menor, porque você está chegando. Pô, mas então aproveita e contrata a gente daqui. Pô, mas não tem mão de obra, eu uso um tipo de acabamento aqui, que é diferente, ninguém sabe fazer. Eu falei, pô, vamos conversar. A prefeitura tem que fazer curso para essas pessoas. Né? Tem que pegar essa mão de obra que de repente só usa um método tradicional, ela tem que usar uma metodologia nova, vamos aprender, vamos ensinar, vamos acompanhar, certo? O dinheiro fica aqui. Aí eu falo assim, para onde vai o dinheiro, o lucro que é justo, é digno, é merecido dessa construtora? Vai no Banco de Atibaia? Vai. O pessoal que trabalha aqui, que fica a semana inteira aqui, final de semana não vê a hora de poder pegar um ônibus, ou pegar uma estrada, ou até pegar um avião. Esse dinheiro não fica aqui. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que pensar na economia da cidade. Quando o dinheiro gira e fica na cidade, a coisa funciona melhor. É nesse sentido que eu quero voltar a fazer as pessoas pensarem, associação comercial, Fiesp, Ciesp e sistemas de produção e de economia, que tem que ajudar a cidade a fazer o dinheiro circular na cidade, enriquecer as pessoas da cidade. Eu não quero uma cidade rica, eu quero as pessoas empoderadas da riqueza que o nosso trabalho pode gerar. É isso. Tá Muito bom? Prefeito, obrigado pelas palavras aí nesses 3 temas que o senhor jogou de tanta importância aqui no município. Agora, volta a bola para mim. Opa. Eu faço 3 temas, eu te proponho 3 temas para a gente falar, que a gente entende que são realmente problemas que também estão bastante graves aqui no município. Queria começar um tema, Beto, que eu acho que é de grande valor para a sua base, que é a questão climática, que pouco a gente vê discussões. A gente acompanha Beto Trícoli como um dos fundadores do Partido Verde, prefeito 2 vezes eleito, deputado estadual eleito pelo Partido Verde, e hoje se discute muito essa questão, né, nesse momento principal, de queimadas, mas não são só as queimadas, é a questão da falta d'água, é a questão da poluição dos rios, é a questão do clima muitas vezes seco, o degelo dos polos, enfim, todas essas questões. Beto, a questão climática, qual a importância que ela deve ser dada por parte do gestor municipal para que a gente tenha menos impactos com relação a isso para as pessoas que moram aqui? Cacá, esse é um assunto precioso, né? Como você me disse, é um assunto extremamente precioso para mim, porque eu tenho a minha formação, o início da minha militância. Aliás, assim, são 2 coisas, né? Eu, com 14 anos de idade, eu acho que eu tive meu primeiro ato político, que era o quê? Lutar para que eu e mais uma rapaziada da cidade, jovens preocupados, a gente sempre foi muito ligado, todo mundo lia muito, estudava muito, graças aos nossos professores aqui da rede pública, né, do Major, né, do Zé Alvim. E a gente, o que acontecia? O governo da época queria transferir o SAAI para a Sabesp, sabe? Então a minha primeira luta política, vamos dizer assim, foi a gente fazer uma campanha contra a Sabesp, fora a Sabesp. Nós queremos o SAAI para os atibaienses e atibaianos, porque a gente acredita que a autonomia do município faz o desenvolvimento local, muito no raciocínio do que eu falei anteriormente. E aquela briga nós vencemos. O prefeito da época achava que ele tinha maioria na Câmara, a hora que foi a votação, a campanha foi tão interessante de mostrar que a Sabesp já estava encampando Bragança. A regional da Sabesp ia ser em Bragança. Eles iam fazer em Bragança. Eles não iam fazer em Atibaia. E a gente ia ficar para trás. Bom, essa foi a minha primeira luta política. Não deixa de ser uma luta ambiental. Porque, na verdade, a gente falava o seguinte, precisamos de ter água de qualidade, precisamos ter saneamento, precisa ter tratamento de esgoto.
sempre, lá atrás, a gente defendia que a questão do lixo é uma questão de limpeza. Limpeza é saneamento. Né? Limpeza também é varrição. E limpeza, por exemplo, é macrodrenagem, é drenagem. Limpar bueiro, limpar tubulação. Sempre acreditei que era um serviço que o SAAI tinha que fazer. Bom, beleza, então essa foi uma primeira luta. Depois, quando eu já estava mais, daí eu fui estudar em São Paulo, fui fazer colégio técnico na Federal, edificações que mexia com construção. Está meio ligado, né, essa questão de gestão, de construção, transformar o território. Está ligado. Mas a gente já se interessava e sempre discutindo as coisas da cidade. Aí queriam fazer um loteamento lá em cima, do lado da Pedra Grande. Em 1981 começou uma luta, eu tinha 20 anos de idade, começou uma luta para preservar a Pedra Grande. E a gente discutia duas coisas que nós não podemos perder jamais. É a encosta da Pedra Grande, a serra, o rio Atibaia e sua várzea. Né? E era uma luta que começou com meia dúzia de moleques, professores e tal. Conseguiu, na época, mais de 20 mil assinaturas. E a gente conseguiu o tomamento da Pedra Grande. Então, eu comecei na política daquele jeito. E estou no PV há 35 anos. Né? O que eu te falo? Então, no capítulo específico, para mim, então, meio ambiente também é saneamento, também é lixo, também é água, também é rio, também é serra, assim, como localidades. Né? O meio ambiente também é defesa civil. Né? Nunca foi tão próximo discutir meio ambiente com defesa civil. Porque antes, se há 35 anos atrás falava, olha, o mundo está mudando e se a gente não cuidar das matas, enfim, da qualidade do ar, combater queimada, parará e tal, ocupação indevida e tal, tudo pode virar um deserto, tudo pode, o clima vai mudar, a temperatura vai mudar, né? E vai, eventualmente, aquecer demais o planeta. Era um negócio distante, um negócio totalmente distante. Aí hoje a questão do clima, ninguém está preocupado se vai aquecer o planeta daqui em 2050, ou no ano 2100, né? E a gente lutava por isso em 1980. Em 2000 eu assumi a prefeitura, eu falava, bom, como que a gente pode fazer uma boa gestão? É o quê? Justamente isso, arborizando mais a cidade, sombreando a cidade, dando permeabilidade no território, no solo, no quintal, na calçada, nas praças. Né? E não tem segredo, continua sendo isso. Não deixar aterrar a várzea do rio Atibaia, porque tem enchente, porque depois ele transborda com mais violência. Não impermeabilizar demais as áreas urbanas, né? E prever uma boa drenagem, Então, essa questão ambiental hoje ela é gritante, ela está na cara. Ela não está na rua, ela está dentro da sua casa. Você sente no corpo, certo? Alteração drástica de temperatura, muito calor ou muito frio. Aí você tem excesso de água, escassez de água. É uma realidade que deixa a gente, quanta gente, a partir de uma certa idade ou mais na tenra-idade, tem morrido por problemas climáticos. Isso é um problema de saúde pública. Né? Então, estruturar. Então você fala, qual seria então? Porque a gente acabou com o lixão. Né? Então tinha um lixão a céu aberto, 40 anos, jogando lixo, 40 metros de altura de lixo. Não sei se eu estou chutando certo, mas era muito. Que seja, quando eu fui prefeito a primeira vez, a gente acabou com o lixão, daquele jeito. E tratou de começar a limpar, tratar, a dar um fechamento na área do antigo lixão. Começou a jogar terra em cima, primeiro meio metro. Depois a gente viu que aquilo seria insuficiente. A gente falou, vamos fazer mais mexidas, drenagens, vamos fazer monitoramento dos gases. Aí eu falei, olha, e a gente fez até um dia do meio ambiente lá, quando a gente conseguiu cobrir de terra inteirinho, fechou inteirinho, falou, acabou o lixão. O lixo nunca mais vai ser depositado na borda do rio, vai deixar de poluir o rio, vai deixar de degradar as famílias, porque gente sem nenhuma condição de trabalho, não tinha emprego, não tinha capacitação, vinha de outros lugares. A gente não pode se iludir que quem está em volta do lixão ou ocupou a FEPASA fosse gente de Atibaia só. Tem até um levantamento que foi feito no governo Calegari, em 1995, quando o Mário Covas era governador, eu era vereador.
25% era de Atibaia, 25% mais ou menos vinha de São Paulo, ou 30%, e mais de quase 40% vinha de Bragança. E você via assim, ó, a linha do trem da FEPASA de Bragança, no território de Bragança, não tinha nenhuma invasão. E a invasão acontecia aqui. Por quê? Tolerância dos políticos de plantão. Foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei, eu falei, ó, vai acabar esse negócio de ocupação, quem tá, quem não tá, não entra mais. Claro, cresce a família, estica um quartinho aqui, faz uma cobertura. Esse crescimento até é tolerável. Mas a gente fez um baita levantamento, falou, ó, vamos trazer projetos habitacionais, habitação social, né, habitação, na verdade, a habitação de interesse social, né, que era justamente para abrigar essas famílias. Então, o planejamento que a gente fez era para 5.000 unidades no correr de 15 anos. Né? Eu iniciei uma parte, 300 e poucas, e aí o DENIG foi devagar, aí o Saulo veio e pegou a movimentação, porque nós fizemos o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, as zonas de interesse social, a gente definiu os territórios, fez um planejamento macro. Quando aprovamos o Nova Atibaia, que é um loteamento aprovado na minha gestão, um loteamento popular para 2.000 lotes. Nós, Prefeitura, SAAI e Prefeitura, tem responsabilidade, não adianta tirar o corpo fora como eles fazem hoje. Hoje eles tiram o corpo fora, tudo bem, pode construir, na hora de dar licença a gente vê se tem água ou não tem água. Não é assim não. Para aprovar um loteamento de 2.000 unidades, a gente exigiu uma estação de tratamento para 5.000 unidades. Certo? Por quê? Porque aquela região da Jerônimo, embaixo, já estava ocupado uma faixa e todas as áreas, para aprovar o loteamento, a gente exigiu terrenos naquela borda onde seriam construídos os prédios que o Saulo inaugurou. Certo? Dinheiro já reservado e garantido ainda no período do DENIG, porque quando eu fui prefeito não tinha Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é de 2009. Foi quando eu deixei a prefeitura. Então, o plano habitacional desenvolvido para aquelas áreas sequentes foi feito no governo DENIG e o Saulo veio usufruir dos financiamentos. O fato é que durante os governos Lula-Dilma, na verdade teve casas populares. Né? Depois não teve, Atibaia não teve mais. Agora parece que foi prometido 300 unidades, de novo no governo, um governo progressista, um governo que defende infraestrutura, água, esgoto, casa para quem mais precisa primeiro, né? E é isso que a gente está defendendo. Então, mas você fala assim, ter casa boa para morar é uma questão ambiental, porque quem não mora bem, onde ele joga o lixo, para onde vai o esgoto dele? Então, tem uma responsabilidade no morar e a prefeitura tem que organizar isso. Não precisa nem falar que a Pedra Grande é um santuário, né? Que a Serra da Pedra Grande é uma reserva da biosfera do Cinturão Verde, não só de Atibaia, da região metropolitana de São Paulo. O rio Atibaia, a várzea do rio, é a área de reservação, produção e manutenção de água para abastecer toda a região de Campinas, até Piracicaba. Né? Então, é uma questão ambiental. Alguém outro dia falou assim, tem um candidato lá, meu amigo Joe Bro, ele falou alguma coisa, mas o Beto não fez nada para o meio ambiente, ele não defendeu a Pedra Grande. Eu falei, cara, manda conversar comigo. Não só eu defendi quando eu não era nada, eu era só um estudante, mas como prefeito, o que a gente fez? Trabalhou incansavelmente para que o governo estadual implantasse um parque estadual. Porque como envolve Atibaia e Perdões, não adianta você fazer uma briga só aqui, você tem que fazer uma briga regional. Briga no bom sentido, uma luta em prol do meio ambiente. Foi o que fizemos. E eu garanto que se o Serra assinou em 2010 aquele parque, é porque teve governo responsável que por 10 anos trabalhou incansavelmente, desde 2000 até 2010, para ter o arranjo para definir o Parque da Pedra Grande como um parque de preservação e de preservação permanente e que tem, olha só, tem que ser mantido pelo governo do Estado. Então você fala, e é isso que a gente tem que fazer. Tem coisa que não é a prefeitura que tem que fazer. Tem que manter um parque estadual, quem tem que bancar isso? É o meio ambiente de São Paulo. Quanto vem o dinheiro de lá? Não, nós vamos eleger, vou ser eleito prefeito e vou bater no Tarcísio lá. Tarcísio, cadê o dinheiro do Fundo Estadual do Meio Ambiente que não veio nada para Atibaia? Um monte de gente esperando indenização,
que até agora não chegou. Agora, a nossa parte a gente fez, implantou o parque, negociou. E o que a gente vê é a prefeitura toda hora flexível, tipo, ele quer construir um pouquinho, quer invadir mais um pouquinho, vive termo denúncia de que a prefeitura faz vista grossa para invasão da área do parque. Tudo de loteador irregular, loteador que não cumpriu sua obrigação de fazer. Por exemplo, São Fernando do Vale, não cumpriu a obrigação de fazer. Tinha que fazer guia, sarjeta, pavimentação. E por que não fez? E até hoje, hein, o loteamento de 1960 e bolinha. Acho que o loteamento se bobear antes de eu nascer, certo? E ainda hoje, aqueles loteadores originais têm um sucessor lá que tem mais de 100 lotes. E aí a prefeitura vai fazer uma parceria para fazer o asfalto. Comigo a briga foi diferente. Eu entendo que o asfalto é necessário, a pavimentação é urgente, mas a gente tem que dar nome aos bois. O loteador que loteou, vendeu como se tivesse a infraestrutura, certo? E agora dá uma de João sem braço, opa, passou 30 anos, não deu para fazer, na época não era obrigado a fazer. Peraí, faltou briga, faltou uma boa briga em prol do interesse público e de cada morador, de cada região, como eu fiz no Bosque dos Eucaliptos. Nós obrigamos o loteador a fazer a pavimentação, e ele fez, mesmo tendo passado mais de 2 anos. Então essa questão de meio ambiente, para mim, está sempre muito ligada a planejamento, infraestrutura, a qualidade de morar bem. Não adianta nada preservar o meio ambiente lá e as pessoas ficarem morando aqui de um jeito insalubre, de um jeito irregular. Não, as pessoas têm que morar bem para dar valor para aquilo que tem, certo? E é esse meio ambiente que eu quero defender. É a qualidade de vida dentro da cidade e a garantia de que as nossas maiores riquezas naturais, o rio, a várzea, a encosta e a beleza da Pedra Grande vão estar preservadas. É nesse sentido que eu penso política pública quando eu falo de meio ambiente. Primeiro vamos tratar o lixo, primeiro vamos fazer saneamento. Não, mas precisa lá cercar a Pedra Grande. Cara, tem que arrumar o problema de esgoto. Isso é meio ambiente. E é mais importante, e é primeiro, porque envolve as pessoas e a saúde pública, né? É isso. Então tá bom. Inclusive, queria aproveitar, Beto, você citou aí a questão do São Fernando do Vale, tem um documentário do querido amigo Ian Giordano, né? Um belo documentário aí sobre a questão do São Fernando do Vale. E se não me falha a memória aí, Beto, teve inclusive uma turma que lá atrás chegou, inclusive, pelo que eu saiba, gente, não sei se é verdade, hein? Chegou a colocar areia nos radiadores das máquinas que estavam lá abrindo a serra. Mas... isso daí, assim, esse é um episódio interessante. Na verdade, a prefeitura aprovou o loteamento para lutear a Pedra Grande. Isso aí é da luta do movimento da Pedra Grande. E aí tinha... do tombamento da Pedra Grande. É do tombamento. Inclusive, você citou se eram dos que estavam no não é o São Fernando, é o tombamento. Okay. Então, você tinha a turma que fazia barricada, né, que não deixava os carros passar. Você tinha a turma que ficava em volta dos estandes de venda para falar que o cara ia comprar. Falou, você vai comprar uma coisa que é irregular. Você vai comprar uma coisa que o povo não quer que faça. Não sei o que e tal. Ao mesmo tempo, lá nas máquinas, as denúncias eram terríveis. Você ia pedir para a polícia. Não tinha polícia ambiental na época. Mas você denunciava na prefeitura, na polícia e tal. A primeira passeata que houve em Atibaia, depois do golpe da ditadura de 64, foi em defesa do meio ambiente. Uma causa extremamente nobre. E sim, tinha um grupo que ficava fazendo trilha lá em cima, para ver se estavam estragando, extraindo pedra e tal, e um grupo que ficava embaixo. Eu fiz parte de todos esses grupos, né? Eu ficava mais porque eu sempre fui bom de conversa, então eu ficava mais tentando convencer a pessoa a não comprar. Eu, João Tita, precisava lembrar quem mais, talvez, beleza, não me lembro agora, Denizar. Enfim, a gente fazia trilha. Maurício. Pelote, exatamente, Maurício Zanoni. Nossa, muita gente, né? Tabajara, Eduardo... Mas legal, Beto, vamos voltar aqui para a campanha, mas só para lembrar, né, é um tema que hoje se fala muito e já muito se fez, né, como o Beto acabou de citar, no passado, e coisas que lá no passado evitaram que a gente tivesse perdas irreversíveis, né, com relação à paisagem urbana do município, que com certeza é um diferencial da cidade. Beto Trícoli, um outro tema que eu acho de extrema relevância também para a cidade, para quem se importa com isso, a gente costuma falar que cultura é preservação de história, sim, preservação de raízes, sim, e a gente sabe que no seu governo, né, durante seu mandato, foi realmente, deixou marcas na história,
né? Queria aí aproveitar, mandar um abraço também para o Edson Beleza, para o Vitor Carvalho, para o Agnaldo Vilaça, né? Todas essas pessoas que compuseram aquele grande momento da parte da cultura do município. Eu acho que a gente tem que resgatar isso, tem que elogiar, porque realmente foi muito diferenciado. Beto, então queria trazer essa abordagem, porque a gente entende, a gente vê o quanto Atibaia está perdendo com relação a não preservar a sua história e a não incentivar a sua verdadeira cultura. Bom, é um tema que para mim é muito especial, muito caro também. Você fala meio ambiente, cultura, talvez seja a cereja do bolo dos governos que fizemos, né? E como é que eu te falo da cultura? Na verdade, assim, um povo sem cultura é um povo que não é povo, é um monte de gente. E aí eu penso que se a gente tem que ser hospitaleiro, vou pensando na questão do turismo. Então você fala assim, ó, o turista que nos visita, a gente tem que receber bem, né? A gente tem que ser hospitaleiro e tem que ser prazeroso daquilo que a gente tem, o lugar que a gente vive, né? Quando vem alguém de fora, né? Você fala, pô, venha morar com a gente aqui, venha ser meu vizinho, compra um terreno, constrói uma casa, participa do clube que eu participo, vamos jogar um carteado, ou vamos fazer parte de tal coisa e tal. Então, a cidade ela tem uma cultura de viver. Não é só cultura artes, não é cultura intelectualizada, não, é cultura popular, cultura tradicional, a cultura de costume, cultura na culinária, muitas vezes no modo de vestir, de festejar, né? Então, e eu penso assim, que a gente tem que estar na cidade e cuidar da cidade, porque quem ama, cuida mesmo, e eu tenho certeza disso, né? A gente tem que estar na cidade pensando assim, como se fosse sua casa. A cidade é a nossa casa. A cidade é a nossa casa comum. O Papa Francisco diz, o planeta é a nossa casa comum. Né? Quando você vai pensar na questão ambiental, macro e tal. Mas pensando no dia a dia, no cotidiano, na vivência, né? Porque você vive na cidade. Então, a cidade é a casa do povo da cidade. Então, quando você recebe alguém na sua casa, é muito comum você chegar e falar assim, olha, aqui é a porta de entrada, pode entrar por aqui. Aí você fala assim, ó, banheiro aqui, tá certo? Se você precisar de alguma coisa ali, daqui a pouco tem um pessoal cozinhando lá e tal, vamos sentar aqui, ó, aqui é a nossa sala de estar. Olha a vista que eu tenho. Olha que legal, ó, aqui é gostoso, porque é arejado e tal, não sei o quê. Muito comumente, se você tem tempo para preparar e às vezes dinheiro, né? Você pega e faz uma receita de família, você chega e fala assim, olha, isso aqui a minha avó fazia um viradinho de banana que você não acredita. Olha, essa carne é um tempero especial e tal. E aí você recebe a pessoa, né? E aí, talvez no final até você fala assim, ó, eu tenho uma filha que canta muito bem, eu tenho um filho que gosta de tocar um violão, vamos comer alguma coisa, depois a gente canta e tal, e festeja. Você recebe bem a pessoa. E eu acho que é esse o espírito de cultura que eu acho que as pessoas deveriam pensar em ter. Não é a cultura intelectualizada, você não precisa estar lendo livro. Né? Alguém outro dia falou assim, pô, o cara é secretário da cultura, quantos livros ele leu? Talvez não tenha lido nenhum, mas se ele tiver uma preocupação, seja quem for, tá, o secretário, mas se tiver uma preocupação com essa visão de que cultura é um conjunto de conhecimentos, é um conjunto de vivência, né? E a cultura, na verdade, ela é o que complementa a vida comum de um animal irracional para um animal sensível e racional, que é o homem e a humanidade, ou as mulheres, né? Vamos usar no feminino, a humanidade. Né? Então, a localidade, a nossa municipalidade tem uma cultura. É isso que moveu a gente, quando a gente foi falar de cultura, fazer cultura, nos 8 anos de governo que a gente fez, foi nesse sentido. Tipo assim, primeiro tem que ser um prazer para nós. A gente tem que conhecer a nossa qualidade, a nossa potência, a nossa cultura. E a gente tem que apresentar para o visitante, seja turista, seja novo morador. Não é? Então, fortalecer as festas populares, fortalecer a cultura popular, né? Seja na culinária, seja numa competição, até esportiva às vezes. Né? Você fazer a corrida da fogueira, só nós temos. Né?
quando a gente fazia corrida da fogueira, tinha que pular a fogueira. Né? Agora não tem mais, já mudaram para fazer a corrida da fogueira meio-dia. Cara, a corrida da fogueira sempre foi meia-noite e você tinha que pular a fogueira. Então, se eu volto a ser prefeito, é essa tradição que vai voltar. Na véspera de São João, nós vamos fazer aquele braseiro bacana. Quem quiser se aventurar, certo? Eu vou estar lá só para dar a largada. Você não vai se aventurar? Não vou, porque o joelho pega um pouco. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é que a gente tem algumas tradições, né? Fazer um passeio de cavalo, a cavalo, né? Fazer cavalgada na lua cheia, ter a nossa cavalgada respeitando os animais, uma tradição de mais de 250 anos. Bater o bumbo, bater tambor da congada, é a tradição afro-brasileira, né? Os bonecões, teve gente que quis acabar, teve gente que trouxe bonecão lá de Quixeramobim, de lá do litoral. Ah, não, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O nosso bonecão de beleza, dos nossos artesãos, são nossos, é esse. Esses artistas que a gente tem que ter. É a cara do Padre Eugênio, é a cara do Pinduia, do Dito Gostosura, né, da Tuniquinha. São os personagens populares. Aquela cultura que a gente foi resgatar, aliás, tem foto, o Beleza, que era professor, agora é mestre, né, pela Unicamp, em cultura popular, e a tese dele foi defendida em cima do bonecão, localizou fotos de bonecões em Atibaia de 1915. Sabe o que é isso? 1915. Aí eu te pergunto, qual é a cidade no Brasil mais famosa de bonecão? Olinda. De que ano tem registro de foto em Olinda de bonecão? 1930. Quer dizer, Atibaia já tinha bonecão desde 15 anos antes. Uma tradição portuguesa, mistura com outras culturas e tal. Então, quando você faz isso, aquele é o lugar. E aí eu penso assim, para que a gente não vire uma terra de bandido, para que a gente não vire uma terra de forasteiro, uma terra de quem chega, querendo dizer como é a regra, a gente tem que receber bem pela cultura, pela educação, pela hospitalidade. Então, esse calendário extenso de cultura, atividades, festas, festa do morango, festa do pêssego, festa da uva, festa... Essas não acabaram, né? Agora só tem flores e morango, festa das flores. Né? E aí a pessoa vem, conhece Atibaia e começa a participar do nosso jeito de viver, do nosso jeito de morar, e que ela prefere. Ela quer ser acolhida. Ela está saindo de São Paulo porque aquilo é uma máquina de moer gente. Aquilo ali produz um monte de nego maluco, que a gente já chama de urbanoide, aqueles caras que moram na metrópole, sabe, no estresse do trânsito, na poluição e tal, vem em busca de qualidade de vida, de mais tranquilidade, de amizade, de acolhimento. Então, eu não quero defender a cultura para o nicho de artistas, eu quero defender a cultura para a cidade ser mais saudável. Não é? Então, é nesse sentido que ter perdido o festival de cinema, ter perdido o festival de nanometragem, ter perdido no folclore popular que chamava o Reinventando não, na verdade, onde reuniam, nós chegamos a reunir 40 grupos de congadas em Moçambique. A gente tinha cadastro de 200 do Brasil, Cacá. Agora, por que a gente não trouxe os 200? Ué, porque o dinheiro não dava. Não tinha logística para fazer isso. Mas a gente foi aumentando. Né? A gente é a região que mais tem congadas. E é uma cultura, é uma tradição folclórica, religiosa, né? Que está se perdendo pelo massacre cultural que você vê nas mídias e até das religiões. Até das religiões. Então, esse é um assunto caro para mim, do ponto de vista, seja de que religião você for, né? Eu serei um prefeito que valorizará qualquer uma das religiões. E vou prezar para que a gente tenha a cultura tradicional do lugar. E se você tem uma cultura para trazer, vamos incorporar. Então não há contradição entre apoiar uma festa de congada, de raiz afro-brasileira católica, e de repente ter iniciativa. Por exemplo, no mesmo dia do Corpus Christi, que vai fazer um tapete de rua, de serragem colorida e tal, que é uma tradição, e é um ponto turístico, é um evento turístico e tal, você também apoiar um movimento, por exemplo, da juventude evangélica, que quer fazer pinturas e reestruturações, ou fazer mutirões e tal, porque quando eu era prefeito, criou essa tradição.
todo o Corpus Christi tinha um movimento de juventude evangélica para fazer uma intervenção em determinado espaço público. Fosse uma praça, uma fachada, e tal, era uma tradição. Sabe, já que é um feriado, é um feriado católico, originalmente católico, mas nesse dia você pode fazer também o seu evento, a sua festa, voltado para a sua crença, para a sua religião, para a sua cultura. Né? Uma não pode massacrar nem sufocar a outra. Então o carnaval tem que voltar maciçamente. Né? E as realizações e eventos têm que voltar maciçamente. A gente fazia mais de 40 festas, Cacá. Né? Beleza? Só reforçando e lembrando aí, revelando São Paulo. Revelando. Tá, eu sabia que era alguma coisa no gerúndio, né? Movimentando, né? Tá, reinventando, revelando. Maravilha. Beleza, obrigado. Em 2001, você foi eleito prefeito da cidade de Atibaia. Sim. Com uma temática que foi a Progresso Já. Sim. Né? Onde, naquele momento, a cidade passou realmente a se pensar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, ocupando muito o espaço que hoje nós vemos ela no cenário estadual e até nacional. Certo. Com o passar do tempo, a gente percebe uma verticalização, algo que está sendo muito discutido na cidade, né? Você já falou um pouco de habitação, sim, um pouco de infraestrutura, mas no seu ponto de vista, esse progresso que está hoje sendo colocado é a forma que vocês imaginavam lá atrás que deveria ser? Se não, certo, o que você entende que seja realmente o progresso que a cidade deve ter daqui para frente? Não, então a resposta direta é que esse tipo de projeto, esse tipo de verticalização desenfreada, não é o modelo que a gente idealizou e nem é a regra que a gente aprovou na Câmara. Depois de 6 anos de debate, só não lembra quem não quer, né? Porque tanto o plano diretor como o Código de Urbanismo e Meio Ambiente, eles foram elaborados a partir de 2002, com alternâncias, alterações, 2004, 2006, né? Culminou em 2008, né? Mas o plano diretor foi aprovado em 2006. E ele já previa zonas com limites de verticalização para garantir a paisagem ou pela infraestrutura, largura de rua e tal. Então, dependeria de ter um plano de verticalização específico para dizer onde pode, onde não pode, qual o tamanho, qual o limite. Então, eu não sou contra prédio, em tese. Tanto que o meu governo aprovou lá em Quebana, lá no Jardim Colonial, no Jardim Luanda, e aprovou, por exemplo, aqui no Atibaia Jardim, aqui, aprovou um prédio de 11 andares. Não é? Jardim do Lago não podia, mas Atibaia Jardim podia, ele estava bem na divisa, e foi uma polêmica na época. Eu falei, gente, são 11 andares, ele tem toda a infraestrutura, ele tem um espaçamento e tal. Vai fazer sombra, mas a sombra pior não está nos vizinhos, vai ficar para o lado do outro lado e tal. Foi um debate. Então, eu não sou contra a verticalização, mas a verticalização desenfreada, não planejada e sem a devida precaução e infraestrutura. Beleza. Então, lá atrás, qual é a solução? A solução é passar um pente fino em tudo que está aprovado, para ver se está tudo bem, está tudo certo. Se está aprovado, tem que fazer. Né? E prever os impactos e as reduções de impactos e danos que isso pode causar naquilo que já está em andamento. Não é? Recentemente aprovaram um plano diretor, uma revisão do plano diretor, a meu ver, mais para inglês ver do que para pensar a cidade e o seu desenvolvimento integral. Qual a crítica que eu faço? Nada contra o setor, mas é um plano diretor que foi elaborado pela indústria imobiliária. Eu não vou chamar de especulação imobiliária, eu não vou chamar de empreendedor devastador, não vou chamar nada disso. Indústria imobiliária. Existe uma indústria imobiliária, né, forte na cidade. Quem participou da elaboração dessa revisão do plano diretor foi a indústria imobiliária. Aí você fala assim, mas o que faltou então? Plano diretor é tudo. É diretor da cidade. Onde está prevendo que pode aumentar construção, adensamento, verticalização, qual é a previsão de ter escola, creche, posto de saúde, área de lazer, área de esportes, o aviamento, o arruamento? Não fez essa previsão. Não tem a escala de previsão de arruamento. A indústria imobiliária já produziu muita coisa errada em Atibaia. Recentemente fui na rua Juliano Occhini, aqui no
no Ribeirão dos Porcos, tem indústria para cá, indústria de todos os lados, a rua não tem 7 metros de largura. Não passa 2 carretas, só passa uma, não dá para manobrar, certo? Ali do lado da Advance. Eu tinha proibido quando eu fui prefeito. E aí foi flexibilizado porque liberou geral e deu nisso. Deu essa crise. Na verdade é uma crise. A cidade hoje ela está à beira do caos e do histerismo. Porque quando você quer ir para casa descansar, tiver uma carreta no meio do caminho, travada, tentando manobrar, você vai ter que dar a volta, talvez ir dar a volta lá para o frango assado, e não sei o quê, uma ponte sem parada, uma obra vagarosa, quase incompetente, engenharia incompetente, porque uma engenharia competente faz uma ponte em 10 dias. Pô, então, é nesse sentido que eu digo assim, quando a gente faz crítica ao não a verticalização, é a esse tipo de verticalização desenfreada, a um tipo de fracionamento, parcelamento, loteamento, condomínio, que não prevê já. Né? Então, eu moro aqui no pé da serra, aqui perto das antenas, ali no Saibreiro. Quem é antigo de Atibaia sabe onde é o Saibreiro. Perto, a Serrinha do Peçanha. E aí é o seguinte, aprovou um condomínio aqui, aprovou um ali em cima, um outro só de casa. O nome é, não sei como é que chama, parece só, não é esse o nome, porque eu não quero fulanizar nem atacar o empreendimento, mas seria o equivalente a falar assim, a beleza do Parque Natural Residencial. Aí você fala assim, beleza do Parque Natural Residencial. O que ele fez? Ele terraplanou tudo, tirou todas as árvores, planificou tudo, fez um monte de platô. Cara, cadê a natureza? Cadê o natural? Cadê o verde? Cadê a paisagem? Né? E ainda tem o atrevimento de dizer que aquilo é um residencial da beleza natural. Estou usando um nome fictício, tá? E aí está cheio de nomes assim, e a hora que você vai ver, fala, não tem um negócio plantado aqui. E aí para onde vai essa água? Né? Essa água vai para o fundo do córrego, que vai assorear, vai entupir lá. Eu moro na região, então, que o contribuinte de água, das águas, ela vai dar ali no Lago do Balneário, né? Então, vai entupir. Eu tive hoje de manhã lá, está tudo assoreado. A prefeitura não faz manutenção, não faz drenagem. Né? Enfim, então, para finalizar a sua pergunta, a gente acha que a cidade ainda tem solução, ainda tem salvação. Esses empreendimentos que já estão aprovados, eles podem ficar melhores, mais bonitos. A gente precisa dar um pouco mais de compensação, certo? Se for o caso, falta estacionamento, falta largar a rua, não dá para largar ainda, dá tempo. Será que dá? E se a prefeitura entrar na parceria para fazer de repente faz uma desapropriação, então vamos já definir o viário. Vamos criar uma avenida lá do outro lado, para que só ir para lá e a outra só vai para cá? Tudo bem, quando você inaugurar seu empreendimento vai ser uma beleza. Vamos trabalhar nisso. Na verdade, a prefeitura tem que entrar firme com a parte dela. E o que eu tenho visto é a ausência da prefeitura nas contrapartidas, seja para o empreendimento novo, seja para reduzir os danos de empreendimentos velhos. Né? Porque às vezes você tem um galpão que vira escola, na avenida principal de entrada da cidade. E aí você tem que parar por causa da fila dupla de quem está entregando ou buscando o filho. Quem que está errado aí? É a prefeitura. A prefeitura jamais devia ter aprovado um colégio que precisa de crianças de ter idade, que não vai sem o pai, sem a mãe e tal. Então precisa mesmo chegar com o carro lá e tal. Mas tinha que prever uma outra entrada, um outro acesso. Ou então falar, aqui não dá, mas a prefeitura tem que facilitar, inclusive, a negociação. Como muitas vezes a gente já fez. Então, eu estou dizendo isso, não é para fazer crítica só. É porque a gente já fez e fez certo e fez melhor. Essa é a questão. É verdade isso. É verdade. Né? Então, e aí eu conclamo, viu, Cacá? Quem não conhece o que a gente fez no período que a gente governou, porra, tenta saber. Tem gente que acha que o centro de convenções não foi eu que fiz. Né? Que foi, ficou fechado um tempão, daí quando reinaugurou, né? Ainda com problema de goteira, que é inaceitável você ficar 1 ano e meio parado e não consertar a goteira. Né? E aí reinaugurou, reabriu, aí trocaram os postes de iluminação, era um negocinho fino, uma coisa arquitetonicamente delgada, um negócio chique, um negócio, custou dinheiro aquilo, cara.
E aí põe uns postes desse tamanho, aí você vai assistir lá o Paralamas, o show é bom, né? Só que você tem que ficar fugindo do poste. Que isso? Aí você faz... Eu critiquei, porque o dinheiro que custou aquele Morango Atibaia, virou um ponto turístico. Você vai lá, tira fotografia, aquele canteiro florido, lindo, Marinui. Isso é mérito do Marinui. Desde lá atrás, quando a gente começou os canteiros de flores, desenvolveu empátiens para sampátiens. Aí você fala, por que você não floriu quando você era prefeito? Não existia essa flor adaptada para o sol escaldante do meio-dia de Atibaia, né? Essa planta e esse tipo de variante, né? Ela só aconteceu depois. Beleza, está aí, está lindo, apoio, aplaudo. Mas o que aconteceu? Levantaram o canteiro. Aí ficou muito alto. Aí puseram uma coisa linda lá, de um monte de telha usada, sei lá. Ou puseram um monte de caco de pedra. Cara, paisagismo não é isso, cara. Para facilitar a manutenção do canteiro. Mas não é para... A paisagem e o paisagismo e a jardinagem correta não é poupar serviço de jardineiro. Não é. É garantir a qualidade estética do negócio. Bom, levantaram o canteiro. Aí puseram uma caixa de luz assim, ó, no meio do caminho e um poste. Aí você vai tirar fotografia, você tem que ficar fugindo do negócio. Mas já que pôs aquilo, que custou um caminhão de dinheiro, né, na época, né, pelo menos deixa aquilo como realmente um cartão postal para eu poder trazer um amigo, vamos tirar uma foto lá no Morango Atibaia, né? Beleza. Então é isso, Cacá. Na verdade, assim, a gente gosta da cidade, muito, e vê muito problema, e vê muita falta de cuidado. E não é de hoje, hein? Não é desse governo, não. Falta de zelo, falta de cuidado. Beto, agradeço a sua presença aqui nos estúdios da Atibaia TV, nas eleições 2024. Mais uma vez, Beto, candidato a prefeito. E você que queira conhecer todos os candidatos a prefeito de Atibaia, ouvir suas propostas, fica ligadinho. Aqui na Atibaia tem.